Bom dia, 7 de maio de 2025, primeira semana do mês de maio, hein, de 2025. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde e a rosa que se abre. É a abundância e o fruto que cai. É a quietude noturna. É a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntos somos uma. Bom dia, eu sou a Sônia Beth, astroterapeuta. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7, programa Madrugada Astral. O programa é gravado, eu estou aqui com a cooperação técnica do Auri. Obrigada, viu, Auri? E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato pelas redes sociais, @SôniaSimplos. Essa oração, conexão com o útero cósmico, é da Miranda Gray. Miranda Gray, ela é uma terapeuta, artista e curadora. E o propósito do trabalho dela é nos ajudar, nos incentivar a honrar não só o útero cósmico, o útero da Terra, como também o nosso próprio útero, tá? Porque ela reconhece que o nosso útero é um grande centro de força e de criatividade, né? Quem é mãe sabe o significado disso. E Miranda Gray, ela faz o seguinte, ela faz uma correlação das fases da mulher, seja na vida toda, ou seja, do ciclo menstrual, com as fases da lua, com as fases da lua, tá? Então, nesse estudo da Miranda Gray, a donzela é aquele período da lua crescente. A mãe é o período da lua cheia. A feiticeira é o período da lua minguante. E a bruxa anciã é o período da lua negra, né? Aquele período em que a lua vai perdendo o seu brilho até chegar no ápice da lua nova. E depois, aos poucos, o brilho da lua vai aparecendo até ela entrar na fase, até vai crescendo, entra na fase crescente e chega no ápice de iluminação na fase cheia, né? Na mãe, né? Segundo a Miranda Gray. Então, é uma oração importante para a gente fazer, para a gente fortalecer o nosso feminino, não como uma forma de dominar a outra pessoa, seja ela quem for, mas no sentido da gente se conectar com a Terra e saber viver na Terra, saber criar os nossos filhos, saber criar as filhas, ajudando-as e incentivando-as também a honrar o próprio corpo e honrar o próprio útero. Eu acredito que esse movimento pode nos ajudar muito a diminuir a violência pela qual estamos passando, tá? Então, vamos lá. Hoje a Lua está na fase 4 crescente em Virgem, 7 de maio. O Sol em Touro e Mercúrio em Áries. E amanhã, 8 de maio, a Lua entra, né, na fase cheia, ela começa a se encher. Porque no dia 12, na próxima segunda-feira, nós temos o ápice da Lua cheia no eixo Touro-Escorpião. Tá? E a primeira providência de hoje é olhar para a gente mesmo, né, e observar o que está fixo na nossa vida. Agora são 5 horas da manhã, o sol ainda não nasceu, mas a partir do momento que o sol nascer, antes disso, bom dia para você. Bom dia para você que está acordando agora, você que já está na rua, você que está no coletivo ou no seu carro, você que está voltando para casa, você que não conseguiu dormir. Bom dia, vamos acordar porque tem mais um dia aí pela frente.
E a nossa primeira providência de hoje é olhar para o que está fixo na nossa vida, tá? Porque a gente tem a possibilidade de ganhar um grande presente cósmico, com Marte em Leão e Urano em Touro. Então, tire alguns momentos, mesmo que seja dentro aí do coletivo, em onde você estiver, tire alguns momentos e, se você conhece o tarô, converse, né, com o Arcano 8, a justiça, que traz o equilíbrio na nossa vida, né, que corta também o que deve ser cortado, né? E o Arcano 13, a morte, né? A partir desse momento, dessa conversa com o Arcano 8, a justiça, para você perceber o que deve ser equilibrado na sua vida, com certeza você também vai perceber o que deve ser eliminado, né? E o Arcano 13, a morte, é isso, é essa eliminação que a gente pode fazer de tudo aquilo que não tem mais validade, não tem mais utilidade, vamos dizer assim, na nossa vida, né? Se foi útil um dia, vamos agradecer. Mas essa utilidade, com certeza, ela apareceu na nossa vida para nos ajudar a crescer espiritualmente falando também, a desenvolver qualidades que faltavam na nossa alma. Então, vamos agradecer. Mas se não há mais utilidade dessa situação na nossa vida, então para que retê-la, né? Para que retê-la? Vamos soltar, abra a mão, solte, né? Porque assim nós vamos nos auxiliar a desatar nós da nossa vida, né? Às vezes a gente reclama tanto, aqui tem um nó, ali tem um nó, tá, e tudo mais, mas a gente quer ficar grudada naquele nó, né? Então, o importante é a gente entrar nesse movimento de equilíbrio, buscar o equilíbrio, de eliminar o que não der, no que não mais faz da nossa vida, para que a gente possa desatar os nós, para que a gente possa alcançar o sucesso, né? E sempre nesse movimento de refletir sobre a própria vida. Evitar colocar a culpa nas outras pessoas. Evitar colocar a culpa na situação, mas é voltar para você mesma, né? O que está faltando em mim para que eu possa lidar com essa situação de uma melhor forma? É diferente de culpa, tá? E não é para culpabilizar ninguém nessa questão, não, é justamente para você se apropriar. Você se apropriar da situação e ter coragem para fazer o que deve ser feito e fazer da sua vida melhor, porque o poder da sua vida está nas suas mãos, né? Tá? Agora, quando a gente só fica culpando as outras pessoas ou a situação pelo que está ocorrendo na nossa vida, a gente se enfraquece e não consegue perceber o que nós poderíamos fazer para melhorar a situação. Tá? Então pense nisso e com certeza você vai receber um grande presente do céu, tá? Que é uma compreensão da situação e também possibilidades de lidar com isso. Eu passei por uma experiência interessante. Eu recebi uma intuição, uma informação do que eu poderia fazer, do que eu deveria fazer, mas no primeiro momento veio aquela imagem, né? Não, é muito para mim, eu não vou conseguir, papapá, papapá, papá, né? E deixei num canto. Mas no dia seguinte eu peguei e falei, não, vamos olhar de novo para essa questão, porque era uma coisa que eu queria fazer há tanto tempo. E chegou a oportunidade, eu peguei e falei assim, não dá para mim, é muita coisa, tal. Peguei e falei, não, deixa eu sentar, eu vou respirar profundamente, eu vou procurar me acalmar e olhar essa situação a partir do terceiro olho, que é aquele chakra que a gente tem entre as sobrancelhas, né? E foi muito interessante a experiência, porque eu me coloquei numa posição em que eu pude perceber maneiras de concretizar as coisas, aquele projeto, aquela situação que um dia anterior para mim era impossível,
né? E olhando ali de uma certa forma curada, tá, eu comecei a perceber, eu falei, não, se eu fizer isso, melhora. E depois veio mais uma informação, se além disso você fizer isso, melhora. Eu falei, pronto, desse jeito, com certeza já dá para eu concretizar aquilo que eu quero, né? E já comecei na ação, né? Porque não adianta você receber só a informação, não adianta você receber a intuição e não fazer nada, né? Eles fizeram a parte deles e você está fazendo a sua. É bom a gente se perguntar isso, né? Então, eu recebi a informação, percebi que haveria possibilidades de concretizar o que eu queria e logo tenho que fazer isso. Então, vamos para a ação e eu já fiz e vou continuar, tá? Então, é importante a gente perceber isso. Sempre observar a gente, observar como estamos na situação, porque daí a gente vai recebendo os instrumentos necessários para. Não é que a gente vai recebendo, talvez até seja recebendo, mas vai se tornando perceptível o que a gente pode fazer para resolver aquela situação. É interessante, viu? Muito interessante. E hoje, gente, é um dia interessante, né? Porque começa o conclave. E o conclave é aquela eleição do novo Papa, né? Que ocorre após os 9 dias de luto. Então, o Papa morre, tem 9 dias de luto, então começa uma reunião, um encontro entre arcebispos do mundo inteiro, onde há religião católica, eles se encontram para votar e para que o novo Papa, né, surja, vamos dizer assim, através da votação dos arcebispos. Aquele que ganhar, tá. Essa votação, ela começa hoje e dura no máximo 9 dias, porque nem sempre entre os arcebispos existe, vamos dizer assim, uma direção única. Quanto mais todos os arcebispos seguirem para uma mesma proposta, mais facilmente o Papa, então, ele é reconhecido, né? Mas essa votação pode durar até 9 dias. E nessa votação, o Brasil manda 7 arcebispos, inclusive o presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Sprenger, do Rio Grande do Sul. E daí eu fiquei pensando, puxa vida, 7 arcebispos, será que vai ter uma pressão para votar no próximo Papa e que o próximo Papa seja brasileiro? Não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque tem votação e a gente sabe, logicamente, que é ali uma luta, né? Há uma luta porque vai depender muito das orientações e das intenções de cada um, para onde eu quero que a Igreja Romana caminhe, qual caminho que eu quero, né? Então, às vezes pode ser fácil, pode ser rápido, mas pode demorar também, né? E quem que vai para esse conclave? Vai o arcebispo de São Paulo, de Salvador, Rio de Janeiro, 2 de Brasília e 1 de Manaus. Mas parece que o arcebispo de Salvador, o Dom Sérgio da Rocha, seria o bispo que se destaca entre todos eles, né? Então, vamos ver, né? E essa votação ela pode durar até 9 dias consecutivos. Agora, o que eu achei interessante é que o conclave acontece justamente hoje, inicia hoje, em que a Lua em Virgem faz ali um contato forte com Júpiter em Gêmeos, né? 2 signos regidos por Mercúrio que se encontra em Áries. A posição, é interessante verificar que Júpiter é o planeta que rege essas questões, né, da religiosidade e essa posição de Mercúrio, 25 graus de Áries, cabalisticamente indica que Mercúrio ele está numa região regida por Júpiter e representa um
momento de opções e de escolhas. Olha que interessante, né? Justamente nesse dia inicia-se o conclave. E astrologicamente o Júpiter ele está debilitado, né? Segundo as informações astrológicas, ele está debilitado em Gêmeos, porque Júpiter ele rege aquele nosso lado que rege o atacado, o macro, o que está longe, e Gêmeos, que é a contraparte que é regido por Mercúrio, Gêmeos é o palco do varejo, do micro, do que está perto. Então, podemos dizer que ele está debilitado porque, olha, quem nasce com Júpiter em Gêmeos, minha filha, tem um trabalhinho aí a mais, né, para poder fazer essa conexão entre o que está longe e o que está perto, entre o atacado e o varejo, entre o macro e o micro. Então, quer dizer, não é fácil, é uma integração. É o quê? É uma alquimia. Né? E muitas vezes a pessoa trabalha demais, a pessoa fala demais, a pessoa promete demais e não cumpre o que falou. Né? Por quê? Porque a pessoa não deve crédito? Não, não, muito pelo contrário, porque Júpiter em Gêmeos é um momento desafiante, é uma posição desafiante. Então, se você tiver Júpiter em Gêmeos e quiser bater um papo, entre em contato. Eu estou ali no @SoniaSímbolos, no YouTube, no Instagram, entre em contato, vamos conversar sobre isso, né? Porque tem essa questão. E o Júpiter, ele é o grande polarizador, é aquele que vai, vamos, fertilizar tudo, né? Ele vai fertilizar tudo. E em Gêmeos, quer dizer, Gêmeos é muita coisa, Gêmeos é movimento, e o coitado, sem critério, sai polarizando tudo com excesso e constantemente, nesse período, nós precisamos nos lembrar que em alguns casos, ou em muitos casos, menos é mais. Que é para não chegar naquele estado de cansaço, que é para não entrar naquele estado de, ai meu Deus, né? Eu fiz tanta coisa, e aí, né? Qual o resultado na minha vida? Porque muitas vezes polarizou tudo, né? E polarizou muito, não focou, falou muita coisa, não fez nada e a única coisa que pode receber, a única coisa que pode colher é o cansaço. Então, preciso olhar para isso. Né? Agora, numa outra camada, né, porque a vida é feita de camadas, a astrologia também é feita de camadas, então você conversa com o astrólogo, ele ali conversa com você no seu mapa astrólogo, ele dá uma certa diretriz, um outro astrólogo dá uma outra diretriz, porque muitas vezes esses astrólogos eles estão observando e estão olhando camadas diferentes da vida do nosso ser. Então, numa outra camada da vida, esse desafio, Lua em Virgem e Júpiter em Gêmeos, significa que esse conflito, porque não deixa de ser conflito, é uma energia muito forte, ela é necessária para a mudança de cenário e para que o movimento continue crescendo. E nesse momento de elevação, que é a posição de Júpiter em Gêmeos, nesse momento de elevação, chega a Lua, né, e injeta emoções de regras, disciplinas, de comando. Virgem é o signo do elemento terra. Né? É aquele signo que, é aquele palco que, pé no chão, neguinha, pé no chão, neguinho, vamos aí, sabe? Vamos ali usar uma inteligência prática e vamos colocar o pé no chão. Vamos colocar o pé no chão. Ei, Júpiter, você que está aí em cima, no ar, né? Em Gêmeos, tal, vem cá, vem colocar o pé no chão, vem, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, nós precisamos de regra, precisamos de disciplina e precisamos de comando. Agora me diga, é ou não é uma vibe que gera o conclave? É ou não é?
né? Um encontro cheio de regras, cheio de disciplina e cheio e com comando. Para mim tem tudo a ver, né? E no tarô, essa posição ela está relacionada ao 10 de paus. 10 de paus, perdão, 10 de espada. E então é um momento para a gente dançar, né? É um momento para a gente dançar, 10 de espada e 10 de ouros. É um momento para a gente dançar, que é um momento de transformação. O ciclo está terminando, o ciclo já terminou, está terminando, e volto mais uma vez naquela questão. É hora de abandonar alguma ideia que o ego se apegou, né? A questão do desapego é muito importante nesse momento. E por falar nisso, há uns dias atrás, eu com o Edu Scarfon, nós gravamos um programa para a TV Astral sobre o filme Conclave e o signo de Sagitário, que está à sua disposição na TV Astral, que você pode assistir pelo canal 33.1 em São Paulo, 47.1 em Campinas, canal 85 na Sul TV, e lá para o pessoal de acho que é Sorocaba, 15 astraltv.com.br, tá? Você também pode encontrar no YouTube e no Instagram, tá bom? Então, vamos lá, TV Astral com o signo, com o conclave e o signo de Sagitário, que tudo a ver. Eu gostei muito desse programa que nós gravamos. Espero que você goste também, tá? E o óleo do mês, o nosso óleo do mês, eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta, eu faço um trabalho entre astrologia e aromaterapia, tá? Você está na Vibe Mundial, 97,5 no programa Madrugada Astral. E é o Auri que está me ajudando hoje. Tá? Então, você... Então, é por isso que eu falo de óleo essencial. E o óleo essencial para o mês de maio é o óleo de olíbano. Gente, que é um óleo excepcional no sentido de nos ajudar na meditação e na oração, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive a grande oportunidade de prestar ajuda, prestar assistência à minha mãe nos últimos anos de vida dela. E ela me pedia para a gente fazer o terço todo dia, né? Ela ficou 2 anos na cama e o terço ajudava muito ela. Começamos a fazer o terço e passou um momento que eu comecei a perceber que eu deveria também usar o olíbano. E comecei a usar o olíbano. Me ajudava muito nessa questão da meditação, nessa questão da elevação espiritual. E passou mais um tempo, eu percebi que eu deveria passar, enquanto estava ali no terço, que eu deveria passar o olíbano na posição dos chakras. Então é por isso que eu faço esse trabalho hoje, tá? O olíbano, ele é excepcional. Ele é uma resina, e a resina é retirada quando a casca da árvore, ela se quebra, né? E isso me lembra muito feridas. Isso me lembra as feridas da minha mãe no corpo dela no final da vida. Então, usa o olíbano nos seus chakras. Se tiver alguma questão com ferida, ajude, se eleve espiritualmente. Você vai gostar. Bom, terminamos o nosso programa, infelizmente. Até a próxima quarta-feira, às 5 horas da manhã. Tchau, um abraço.